presença, Pai amado. Sabemos que o Senhor se faz presente em meio da tua igreja, do teu povo. Pai querido, neste momento nós estamos aqui atentos, com o nosso coração aberto, para receber a tua santa palavra. Meu Deus, toma o teu filho em tuas mãos, conforme o Senhor já tem o costume, dando a ele graça, sabedoria, ainda mais, meu Deus, para trazer, Pai amado, ao nosso coração a tua palavra. Guarde ele, a tua esposa, a tua casa, meu Deus, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Amém? Versículo 3 ao versículo 19. Visto como em seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração.
Amém? Meus irmãos, nós temos aqui uma história, uma carta muito maravilhosa do apóstolo Paulo à igreja, do apóstolo Pedro, e algumas exortações para a nossa vida. E Pedro, como a carta deixa bem claro, já estava próximo da sua partida. Alguns dias depois, algum tempo depois, Pedro já estaria ao lado do Senhor. Mas antes da sua partida, ele exorta e encoraja os irmãos. Na sua primeira carta, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes diante das perseguições, diante das adversidades que aquele povo estava sofrendo. E na sua segunda carta, ele começa a trazer um enfoque a respeito da vinda de Cristo. E ele traz essa demonstração a respeito da vida de nós, crentes, que fomos chamados e temos a vocação da parte de Deus, eleitos e vocacionados pelo Senhor para estar servindo a Ele. Mas Pedro diz que algumas coisas, irmãos, precisam estar presentes na nossa vida. Pedro, ele utiliza expressões que mostram que a nossa vida precisa ser uma vida não apenas de fé. Não. A Bíblia diz, através do apóstolo Pedro, que a fé não é o suficiente. Paulo, ao citar em 1 Coríntios, Paulo cita 3 grandes virtudes que precisam fazer parte da nossa vida: fé, esperança e amor. 3 pilares que a nossa vida precisa estar sustentada. Fé não é suficiente. A fé somente, mas não é a fé que salva, sim, meus irmãos. Mas a salvação, ela precisa de frutificação. A salvação, ela precisa de desenvolvimento, de crescimento. Por quê? Tiago diz que se nós temos fé em Deus, ele diz que os demônios também creem e estremecem diante do poder de Deus. Eles sabem muito melhor do que nós a grandeza do poder e a força do poder de Deus. Então, Paulo coloca esses 3 pilares na nossa vida. Mas quando o apóstolo Pedro, ele vai exortar os irmãos e ensinar os irmãos, ele dizendo que nós precisamos acrescentar à nossa fé algumas coisas que são essenciais. Nós precisamos misturar com a nossa fé algumas coisas que vão nos tornar crentes verdadeiramente parecidos com o Senhor Jesus. E Pedro diz que nós precisamos acrescentar à nossa fé a virtude. Nós precisamos de ter virtudes na nossa vida. Nós precisamos acrescentar a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, temperança, domínio próprio, algo que muitas vezes nos falta, algo que muitas vezes nós não temos, e ao domínio próprio, paciência, e a paciência, piedade.
A piedade, amor fraternal. E é o amor fraternal, o amor. Então, irmãos, receber a fé no nosso coração é fundamental. Mas a fé é o início. A fé é o começo. A nossa fé, nós precisamos acrescentar essas coisas na nossa vida. Crer não é o suficiente. No começo sim, mas ao longo da caminhada nós vamos precisar acrescentar à nossa fé esses elementos na nossa vida. E Pedro diz que se essas coisas aumentarem na nossa vida, crescerem na nossa vida, nós não estaremos ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há essas coisas, Pedro diz também que este é cego, não enxergando ao longe, e havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, nós fomos chamados e vocacionados por Deus. E como o nosso irmão Denilson falou aqui, desde o tempo que aceitamos a Cristo, nós somos exortados com as mesmas palavras. Desde o momento em que nós nos convertemos, nós somos exortados com as mesmas palavras. E Pedro aqui diz, usando a mesma expressão: eu não vou deixar de exortar vocês a respeito dessas mesmas coisas. Eu não vou deixar aqui de falar as mesmas coisas. Irmãos, não se canse de ouvir a palavra de Deus. Não se canse. Por quê, irmãos? Porque ainda nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós não podemos fazer muitas coisas, e nós continuamos a fazer. A Bíblia diz que nós não podemos murmurar, mas de vez em quando eu murmuro, e eu creio que você também. A Bíblia diz que nós não podemos mentir uns aos outros. Mas por que muita gente mente? A Bíblia diz que eu não posso cobiçar nada que é do outro. Mas por que se o irmão compra um carro, eu tenho que ir lá e comprar um carro igual? Sabe por quê, irmãos? Nós somos admoestados com as mesmas palavras, porque nós continuamos a praticar. É verdade. Glória a Deus. Por isso Deus não se cansa de repetir as mesmas coisas, irmãos. Nós ainda não chegamos à perfeição. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados por Deus. E enquanto nós estivermos sendo aperfeiçoados por Deus, não se canse de ouvir as mesmas palavras. Não fique procurando ou esperando os pregadores, mas esse irmão só traz isso. Irmãos, é para a nossa edificação e para o nosso crescimento.
precisa estar repetindo todo dia aqui não. E que diz em Isaías 1,18? Se quiserdes e ouvirdes, pronto. Lá em Deuteronômio 28, o que está escrito? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, irmão, não precisa ficar pregando aqui não, sobre essas coisas não. É uma necessidade, irmãos, porque o segredo é ouvir a voz de Deus. O segredo é ser direcionado por Deus. O segredo não é fazer campanha não, irmão. O segredo não é fazer isso, fazer aquilo não. É dar ouvidos à voz de Deus. É dar ouvidos à palavra do Senhor. Por isso nós estamos aqui, como Pedro estava. E Pedro, irmão, não se achava cansativo a igreja não. Eu falo, olha, eu estou quase morrendo. A minha partida já está próxima. Vai chegar o momento que eu vou me despir desse tabernáculo. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Mas pode que o Senhor nos leve, irmão Cristiano. Mas quando Deus nos levar, que essas nossas pregações fiquem na lembrança dos irmãos. Porque o que nós pregamos, irmãos, não é a nossa vontade. Não é o que nós queremos. É o que Deus direciona. Deus, irmãos. Deus, Ele está nos preparando para uma eternidade. Deus está nos preparando para uma eternidade. E a Bíblia, Pedro está aqui dizendo: quando eu morrer, quando o Senhor me levar, eu quero que vocês tenham lembrança dessas coisas, dessas palavras, porque são palavras de Deus. Porque ele cita aqui que há um evento, dando o seu próprio testemunho, de quando ele estava lá no Monte da Transfiguração. E ali, quando ele sobe ao Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus começa a se transfigurar diante deles. E a Bíblia diz que naquele monte aparecem dois personagens ali. Não era fantasma não, meus irmãos. Não era fantasma não. E nem era uma sessão espírita, viu? Não era nenhum ato de mediunidade, não. Era a manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz que naquele monte aparecem Moisés e Elias. E Pedro fica maravilhado com aquilo. Ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. O Senhor quer que nós façamos 3 tendas aqui, Senhor. O negócio aqui está bom demais. Imagina, irmãos, o Cristo, Filho de Deus, com o rosto transfigurado. Imagina aquele que estava representando os profetas, a voz de Deus, e aquele que estava ali representando a lei. Ali estava a lei, ali estavam os profetas e a graça de Deus. E lá do céu, pela segunda vez, uma voz é ouvida. Pela segunda vez, ouve-se aquela voz com as mesmas palavras.
Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho me comprazido. A ele ouve. Pedro, na primeira ocasião que essa voz foi ouvida do céu, não estava. Quando Jesus é batizado lá no Rio Jordão, ele não estava presente. Mas uma voz do céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea, de pomba, e uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Pedro não estava lá, mas no monte da transfiguração, naquele monte, Pedro lá estava. Pedro estava presente e ouviu aquela voz dirigida do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele estava lá presente, irmãos, ouvindo aquela voz. E a Bíblia diz, irmãos, que havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras, através dos seus servos, os profetas, nestes últimos tempos tem falado conosco através do Filho, através de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela diz que quando ouvirmos a voz de Deus, nós não podemos endurecer o nosso coração. Cristo dirige-se à sua igreja, Ele tem autoridade para isso, irmãos. Cristo fala à sua igreja, Ele tem autoridade para isso, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o noivo da igreja, e Ele quer, irmãos, que a sua igreja se apresente assim, santa, irrepreensível, com as suas vestes brancas, limpas. E Ele pode dirigir a sua igreja, irmãos. E se há um problema na nossa vida, não tem problemas, irmãos. Ele diz: olha, brevemente eu te virei, mas tem uma coisa: se tem problema na nossa vida, há tempo ainda de nós nos arrependermos. Há tempo ainda de nós nos consertarmos, irmãos. Há tempo. Porque Ele pode se dirigir ao seu povo, irmãos. E Cristo, quando Ele chega, irmãos, Ele vai mostrar a nossa vida, porque Ele está dentro da igreja, irmãos. Ele está entre nós. Por isso, quando Ele se dirige às 7 igrejas, Ele sabe o problema de cada um. Quando Ele vai à igreja de Éfeso, conheça as suas obras, conheça o seu esforço, conheça o seu trabalho, a sua dedicação. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Eu tenho algo contra você, porque você deixou o seu primeiro amor. Mas tem uma coisa: se arrependa. Se arrependa. Quando ele vai à igreja de Sardes, ele olha e diz: olha, você tem nome de que vive, mas você está morto. Quando ele vai na Odisseia, ele mostra que aquela igreja está nua, miserável, cega, precisando de colírio, precisando reconhecer que Jesus quer estar dentro da sua igreja e não batendo na porta lá fora. Meus irmãos, Deus, através de Cristo, Ele tem falado conosco. Cristo, Ele tem falado conosco, e a voz que nós precisamos ouvir, irmãos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós precisamos dar ouvidos. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Analisar o que Deus tem falado aos nossos corações. E Pedro estava ensinando isso para os irmãos.
Reconhecer a voz do pastor, irmãos. Reconhecer quando é Cristo que fala. Jesus disse às ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas sabem quem eu sou. Mas de modo nenhum elas vão seguir o estranho. De modo algum elas vão seguir outra voz. Nós temos que saber reconhecer a voz de Cristo, irmãos. Nós temos que saber quando é Cristo verdadeiramente que está falando. Quando verdadeiramente a voz do nosso Senhor Jesus. Porque nós somos ovelhas do seu aprisco. E nós conhecemos a sua voz. Nós reconhecemos, nós conhecemos esta voz. A voz de Cristo. A voz daquele que é o Senhor da igreja. Por isso, irmãos, nós devemos sempre buscar de Deus e sejamos sensíveis à voz do Senhor. Glória a Deus. Sensíveis à voz de Cristo. Porque do céu foi dado o recado. Ouçam a Ele. Ouçam a Ele. Dê ouvidos a Ele. Atendam a voz dele. Se nós ouvirmos a sua voz, irmãos, podemos ter a certeza, nós vamos trilhar caminhos retos. Nós não vamos ser cegos e nem condutores cegos, porque a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova. Mas Cristo é aquele que nos instrui, irmãos. Amém? Amém? Então, vamos acrescentar na nossa fé. Não pense que crê suficiente, irmão. Se eu creio, mas não tenho uma vida de piedade, não vale a pena, não é suficiente. Se eu creio, mas não me controlo, não é suficiente. Se eu creio, mas não tenho paciência para nada, não é suficiente. Se eu creio, mas não tenho amor fraterno, amor pelos irmãos, amor pelas pessoas, pelo próximo, de nada adianta, irmãos. Não é suficiente. É preciso acrescentar a nossa fé. Amém? Com que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.